Telespectadores do Only Bible. Nós que cremos no Senhor confessamos que Deus é poderoso e onipresente. Oramos dizendo que para Ele nada é impossível e que pode responder tudo. É verdade. Deus é nosso Pai Todo-Poderoso que pode fazer tudo. Estão os crentes que são seus filhos, levando uma vida próspera na qual nada é impossível? Hoje vamos examinar sobre Elias, o homem de Deus que manifestou a obra de Deus Todo-Poderoso e fez descer uma grande resposta. Oro para que a assombrosa obra de Deus possa acontecer em suas vidas também. 1 Reis 18, 37 e 39. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fazes voltar o coração deles para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Vendo isso, todo o povo prostraram-se e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Acabe, que é considerado como um rei malvado na história de Israel, fez com que o povo desse as costas a Deus e não teve peso na consciência, mesmo adorando deuses gentios. Além disso, recebeu como sua rainha Jezabel, filha do rei de Sidom, um país gentil. O rei de Sidom era também um sacerdote que adorava Baal, e ao se casar com a filha dele, era só questão de tempo para que Israel fosse pelo caminho da perdição. Deus enviou uma pessoa nesta época em que o pecado de Israel chegou ao auge. Era o profeta Elias, que ia revelar que somente o Senhor é o único Deus e fazer com que o povo que estava na idolatria voltasse a Deus. No entanto, há uma razão pela qual Deus fez obras grandes e assombrosas por meio de Elias. Ao examinar as pegadas de Elias, espero que entendam como podemos ser usados preciosamente por Deus e ser pessoas de Deus que manifestam obras surpreendentes. Se lermos 1 Reis 17, Deus ordenou a Elias que informasse ao rei Acabe o terrível juízo que desceria ao ter convertido o país inteiro como covil de idolatria e colocar o povo na miséria. Elias compartilhou a palavra de Deus, dizendo em 1 Reis 17:1: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão por minha palavra. Logo, Deus indicou a Elias o lugar onde poderia se esconder de Acabe. Porque ao proclamar maldição de seca ao rei Acabe, que desobedeceu a Deus por seu coração malvado, Acabe tentaria matar Elias em lugar de se arrepender. Deus fez com que Elias se escondesse no ribeiro de Querite e lhe forneceu pão e carne pela manhã e tarde através dos corvos. Quando o ribeiro de Querite secou por falta de chuva, Deus enviou Elias para onde estava a viúva de Sarepta, que estava em Sidom. Naquele lugar, Elias recebeu um pedaço de pão da viúva e lhe deu a bênção, na qual os alimentos não cessaram até o final da seca, e até reviveu o filho da viúva que morreu. Por outro lado, em Israel que recebeu a maldição de seca, tal como Deus havia dito por meio de Elias, esta cobriu o país inteiro durante 3 anos e meio. Depois, se lermos 1 Reis 18, Deus disse a Elias: Vai, mostra-te a Acabe, e eu farei chover sobre a face da terra. Naquele tempo, o rei Acabe estava obstinado em matar Elias. Portanto, se Elias se mostrasse diante dele, poderia morrer. Mesmo assim, Elias foi corajosamente diante do rei Acabe, dizendo: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje me mostrarei a ele. Aqui nós podemos encontrar a razão pela qual Deus usou Elias. Elias obedeceu à palavra de Deus, mesmo estando em uma situação na qual podia morrer se apresentasse diante de Acabe. Vocês não sentiram alguma vez que é pesado obedecer à verdade e ser fiel ao pensar em seu próprio benefício, comodidade e bem-estar? No entanto, Elias obedeceu conforme a vontade de Deus, sem algum cálculo ou pensamento carnal. Tal como se previa, o rei Acabe, assim que viu Elias, gritou dizendo: És tu o que perturbas Israel. Mas Elias não temeu no mínimo,
e lhe disse corajosamente: Eu não perturbei Israel, mas tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos do Senhor e seguindo os Baalins. Ou seja, a seca de 3 anos e meio foi uma calamidade que desceu pela idolatria do rei e do povo de Israel. E pediu ao rei Acabe o seguinte: Envia, pois, agora e congrega-me no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Elias propôs confrontar contra eles para dar a conhecer qual Deus envia fogo do céu, e creu firmemente que somente o Deus vivo responderia com fogo. Por isso, clamou diante do povo, dizendo: O Deus que responder por meio de fogo, esse seja Deus. Elias propôs aos profetas de Baal: Escolhei um boi e preparai-o vós primeiro, e invocai o nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo debaixo. E eles aceitaram. Porque eles acreditavam que somente Baal fazia descer fogo do céu e que levantava chuva, vento e tempestade. Centenas de pessoas invocaram em alta voz Baal e clamaram por fogo, ferindo seus corpos com facas e lanças até derramar sangue. Mas mesmo passando o meio-dia até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, não houve voz nem resposta alguma. Agora é a vez do profeta Elias. Primeiro Elias arrumou o altar do Senhor que estava arruinado. Logo, fez com que se derramasse muita água sobre o holocausto. O mais precioso no meio da seca contínua de 3 anos e meio era a água. No entanto, Elias derramou 4 cântaros dessa água tão valiosa 3 vezes sobre o altar. Isto é porque acreditava em Deus, que faz colher sim ou sim tal, como tem feito se lhe oferece o mais precioso. Além disso, era para marcar em todas as pessoas a verdade de que, sem engano algum, somente Deus operou quando tivesse descido fogo do céu e tivesse queimado o holocausto. Queria mostrar-lhes claramente que Baal, que é simplesmente um ídolo, não é Deus e que somente o Senhor é o Deus verdadeiro que responde. Finalmente, quando Elias clamou dizendo: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fazes voltar o coração deles para ti. Então, fogo desceu do céu consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e até lambeu a água que estava na valeta. O povo que observou a cena assombrosa na qual Elias recebia a resposta de fogo, reconheceu o único Deus com temor, dizendo: O Senhor é Deus. Deste modo, Elias creu e confiou em Deus sem a mínima dúvida, pedindo unicamente com fé. Portanto, pôde testemunhar sobre o Deus vivo corajosamente, mesmo diante das pessoas que o queriam matar. Esta era a razão pela qual Deus usou grandemente Elias e pôde responder à sua oração. Ao crer completamente em Deus e amá-lo, colocou-se sozinho diante do rei e muitos profetas de ídolos para fazer com que o povo que adorava os ídolos afastados de Deus voltasse a ele. E ao crer no Deus poderoso, sem a mínima dúvida ou medo, e pedir-lhe, ele também pôde responder-lhe. Elias, que recebeu a resposta de fogo, ao competir sozinho com fé contra os 850 profetas de ídolos, matou os 450 profetas de Baal sem deixar que nenhum escapasse, e assim fez com que o povo de Israel se arrependesse por completo. E depois de confessar somente com fé diante do rei Acabe de Israel, uma grande chuva se houve. Subiu novamente ao cume do Monte Carmelo. Esta foi a obra de fé para cumprir a palavra de Deus que havia dito: Eu farei chover sobre a face da terra. Elias, que chegou ao cume do Monte Carmelo, ajoelhou-se na terra e começou a orar de todo o coração. Ele orava com tanto fervor e clamor que seu estômago se retorcia, suas entranhas se comoviam e seu rosto entrava entre seus joelhos. Elias pediu sem cessar, até receber a resposta da parte de Deus. Depois disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o mar. Quando o servo foi olhar e lhe disse: Não há nada, pediu-lhe que voltasse 7 vezes. E tal como ele disse, quando observou o mar pela 7ª vez, levantou-se uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Podemos ver que, nesse momento, Elias pôde fazer descer a resposta de Deus
com a confissão de fé porque acreditava na promessa de Deus. Embora somente tivesse se levantado uma pequena nuvem, como do tamanho de uma mão, e não tivesse começado a chover ainda, disse ao servo: Vai e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então, pouco depois, o céu escureceu com nuvens e vento, e começou a chover forte. Assim, a fé, confissão e oração fervente de Elias foram suficientes para mover o trono celestial e comover a Deus. O que devemos lembrar aqui é que Elias orou até que chegasse a resposta, posto que creu completamente na palavra de Deus, que disse que faria chover. Ezequiel 36, 37 cita: Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel para lhes fazer isto: multiplicarei os homens, como se multiplicam os rebanhos. Deste modo, por mais que Deus tenha prometido responder, se nós não pedirmos, não podemos obter a resposta. Por mais que passe um tempo longo e a situação se torne difícil, se crê em Deus, pedirá invariavelmente sem duvidar. Essa é a fé. Querida família do Only Bible, para Deus o Criador não há algo impossível. Quando pedirmos com fé qualquer problema sem duvidar, Ele resolve tudo. Por isso, oro para que, ao confessar unicamente com fé, assim como Elias, e orar de todo o coração até receber a resposta, a assombrosa obra de Deus se manifeste em suas vidas também. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, neste episódio, compartilhei com eles sobre a oração fervente de Elias, que fez descer a resposta de fogo e chuva. Tu manifestas milagres assim de surpreendentes. No entanto, para fazer descer essa obra tua, se necessita nosso esforço e oração. Faz com que possamos examinar-nos novamente com que classe de fé temos pedido sendo crentes. E abençoa todos os telespectadores do Only Bible, para que possam possuir uma fé grande como Elias. Te dou as graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.